Sócio Rural. Oferecimento Beagro, fruto da terra. Programa Sócio Rural hoje em Araçoiaba da Serra, com uma pessoa que dispensa apresentações, professor Marins, um grande homem, uma referência aí para todo mundo, um pensador, uma pessoa rara nos dias de hoje. Professor, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho aqui quem que é o senhor para a nova geração. Eu acredito que a minha geração conhece bem, o senhor acompanhou muito. Não, eu sou professor, gente, só uma correção, viu? Aqui é Salto de Pirapora. São 3 fronteiras a fazenda aqui. A portaria Salto de Pirapora, passou a portaria Araçoiaba da Serra e passou a esquina aqui a Sorocaba. Então 3 fronteiras. Então o senhor está em 3 cidades ao mesmo tempo. Mesmo aqui, oficialmente, é Salto de Pirapora. Já ganhou o título de cidadão desses 3 municípios? Nada, quem sou eu. Então eu vou lá brigar com o prefeito, que o senhor merece. Nada, não. Mas então, gente, eu sou professor, né? A minha vida é uma vida de professor. Quer dizer, tive uma formação exótica, né? Eu fiz história, fiz contabilidade, dava aula de estrutura e análise de balanço, daí eu fiz história e direito, daí eu fui fazer o meu doutoramento em antropologia na Austrália, né? Eu estudei os aborígenes australianos. E quando eu voltei de lá, eu fui ser professor da Federal de São Carlos, e fui o primeiro professor de ecologia humana do Brasil. Quer dizer, naquela época a palavra ecologia, para você ter uma ideia, eu tive que ir no Conselho Federal de Educação em Brasília explicar o que era a palavra ecologia, explicar o sentido, porque ecologia na época, porque ecologia tem a mesma etimologia de economia, que vem de oikos em grego, que é casa. Então, oikos nomos, que dá economia, são as normas da casa. Oikos logos é o estudo da casa. Agora, só que casa em economia não é o planeta Terra. Em ecologia, casa seria o planeta Terra. Então, era na época, só para você ter uma ideia, como hoje a gente fala um pouco de sustentabilidade, que tem um monte de vertentes para sustentabilidade. Mas então, daí eu fui professor da Federal, e daí fui secretário. Daí eu quis conhecer o que é, porque o antropólogo gosta muito de conhecer, de botar a mão na massa, né? Então eu fui secretário de Educação e Saúde de Sorocaba, secretário de Coordenação e Planejamento de Sorocaba, e daí, em 84, a gente criou a Antropos, que é a empresa de antropologia corporativa que utiliza a metodologia da antropologia para estudar a empresa. Perfeito. Basicamente é isso. É professor a vida inteira. Falando em empresa, professor, o que o homem do campo, aquele homem que cresceu no campo, ele tem de sabedoria que o CEO hoje das grandes empresas perderam? Então, eu acho que aí tem que ser uma via de 2 mãos, sabe? Porque tanto o homem do campo precisa aprender um pouco com a gestão de empresa, como o gestor de empresa tem que aprender com o homem do campo. O que é que o homem do campo pode aprender com a empresa? Principalmente política de caixa. Sabe, não adianta, tem que sentar em cima do caixa. Você pode ser qualquer tipo de empresa, né? Sucesso é cash flow positivo, você precisa ter muito isso. Gestão de estoque, né? Essas coisas todas. Então, os insumos que você tem na sua propriedade, gestão de pessoas, quer dizer, então o produtor rural não é mais ele tem que ter gestão, porque se ele não tiver gestão na propriedade rural, não. E o que o empresário tem que aprender com o produtor rural? Simplicidade, foco, visão de longo prazo, sabe? Quer dizer, porque às vezes
O empresário, ele quer resultado muito rápido. E quem trabalha, né, eu sou produtor rural também, né, quem trabalha sabe que não adianta, você não acelera, a natureza tem os ritmos próprios, né, e isso também tem que aprender, né, o empresário tem que aprender com o homem do campo. E principalmente simplicidade, desburocratização, ir direto ao ponto, não ficar fazendo firula, porque isso não adianta você no campo, você fazer discurso bonito, né? Não adianta, né? O que tem que fazer o que dá resultado, não é isso? O que precisa ser feito, né? E outra coisa, não adianta você fazer o que a gente chama de melhoria contínua do auto-engano, ou seja, não vou adubar, não vai adubar, não vai dar. Né? Eu vou comprar um defensivo aí que é mais barato, só que ele é falso, ele não vai resolver o problema, então tem muito isso, um tem que aprender muito com o outro, e tem muito a aprender. Quer dizer, aquele neto do produtor rural que fez faculdade, voltou para o campo com um iPad e falou, vamos gerenciar diferente, essa pessoa tem que ser ouvida, né, professor? Tem que ser ouvida. Olha, só para você ter uma ideia, olha que dado interessante, ó. Isso que você falou é importante, ó. A idade média do produtor rural alemão é mais de 70 anos, 74 anos. A idade média do produtor rural americano é 67 anos. A idade média do produtor rural brasileiro hoje está por volta de 42, 45 anos. Então é uma criançada. E a tecnologia que fez, né, o Brasil ser o que é no agronegócio, graças, nós estávamos conversando aqui no intervalo, graças à Embrapa, ao Alisson Paulinelli, aquele pessoal, e hoje aquela moça de Itapetininga, a Mariângela Hungria. Então, quer dizer, por quê? Porque o Cerrado é terra ruim, né? Quer dizer, sim, eu vi, por exemplo, agora trigo em Roraima, quer dizer, quem podia imaginar? Quando eu era criança, se falasse, né, que ia ter algodão no Cerrado, internavam você, né? O Cerrado, o pessoal falava, era terra que não era dada nem herdada, ninguém queria. Não, pra você ter uma ideia, se você pegar no Google, o Google Translator lá para traduzir Cerrado, vai dar savana. Daí você pergunta, o que dá numa savana? Nem lagarto sobrevive na savana. E no fim a gente alimenta, né, mais de 1 bilhão de pessoas por dia, né? De cada 5 pratos de comida no mundo, 1 é brasileiro. Só para você ter uma ideia, hoje de cada 10 xícaras de café na Europa, 7 são do Brasil. De cada 10 copos de suco de laranja na Europa, 9 são do Brasil. Quer dizer, então o Brasil é o maior produtor e exportador. Você veja agora em carne bovina, passou os Estados Unidos, né? Em produção já era o maior exportador, e assim por diante. Quer dizer, o Brasil fez esse milagre, né, por causa da... E falando em mundo, professor, como é que o senhor enxerga hoje esse caos, guerra? O produtor rural, acredito que ele se preocupa muito da porteira para dentro. E o que esperar da porteira para fora, né? Olha, eu acho o seguinte, gente, nunca o Brasil teve uma janela de oportunidade tão grande, porque, veja um pouco, olha, o que o Brasil tem de vantagem comparativa? Por que a gente chama de comparativa? Porque não são vantagens só absolutas. Deixa eu explicar bem para você uma coisa. Com quem que o mundo investidor compara o Brasil? Né? Com quem que o Brasil com quem os europeus investidores, americanos investidores, japoneses comparam o Brasil? Com Indonésia, Filipinas, Mianmar, Vietnã, Índia, quando muito México e Argentina, né? Tem uns outros aí também. Aí as vantagens comparativas nossas são muito grandes. Quais são as principais? Primeiro, a produção de alimentos, né? Quer dizer, a gente é responsável pela segurança alimentar da China, pela segurança alimentar do Oriente Médio, pelo mundo, a gente é responsável mesmo, né? A presidente
Organização Mundial do Comércio veio aqui e falou, olha, por causa da guerra da Ucrânia, lembra que a Ucrânia é terra preta, é a melhor terra do mundo, é da Ucrânia. E é um grande produtor de alimento para a Europa. Então a Europa, além de ser o hub dos gasodutos, por isso que a Ucrânia é tão importante, os gasodutos da Rússia, né, que passam pela Ucrânia, tem o Nord Stream lá, que foi bombardeado até agora na guerra, né? Mas tanto é que você vai na BASF, na Bayer, você vai na Mercedes, na Alemanha, você vê gasodutos diretos da Sibéria na fábrica. Ali, e tudo passa pela Ucrânia, quer dizer, ali que era, né, por isso que o hub. Então com a guerra da Ucrânia, a Europa sofre muito com alimentos, porque a Ucrânia não é pequena, se você olhar no mapa você vê que a Ucrânia é grandinha, e é a melhor terra do mundo. Então a presidente, uma nigeriana, veio aqui e falou, pediu pelo amor de Deus, para o Brasil dobrar a produção de alimentos, porque senão o mundo vai passar fome. Então, alimento. Qual é a segunda coisa? Energia renovável. Sim. 86% da energia do Brasil é renovável, da matriz energética brasileira. Mas disparado o maior do mundo. O segundo lugar é Canadá com 62%. Bom, então energia. Sobra sol no Brasil também, não, sol e vento. Pois é, né? E energia renovável, fora fotovoltaica, né, eólica, essa coisa, muito bem. Qual é a outra coisa? Água. Né? O maior problema do mundo é a água. Se tiver uma guerra mundial por algum problema de natura, vai ser água, né? Você veja, o maior problema da China é a água, o maior problema da Índia é a água, o maior problema do chifre da África é a água, o maior problema do México é a água, não é? A gente tem, além do aquífero Guarani, foi encontrada uma reserva na Amazônia, não, né? O maior, deixa eu falar para você, dos 10 maiores aquíferos do mundo, os 2 maiores são no Brasil. O maior é o Alter do Chão. Né? O Alter do Chão, o grande aquífero da Amazônia, que fica no Pará, um pedacinho do Amapá e um pedaço do estado do Amazonas, inteirinho no território brasileiro. O segundo maior do mundo é o Guarani, né? Fica aqui embaixo de nós. E o terceiro maior aquífero do mundo é o Núbia, Arenito Núbia, que está na área mais conflituosa da África e que parece uma poça d'água, perto dos 2 brasileiros. Só para você ter uma ideia, segundo dados pacificados da ONU, só o Alter do Chão tem água subterrânea, não tem nada a ver com os rios, né? Subterrânea, que poderia abastecer sozinho o planeta Terra por 250 anos. Olha que loucura, quer dizer, então, esse é o Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo. Então nós temos água em abundância, né? E nós temos 23% das terras raras do mundo, né? O maior país com terras raras é a China, segundo lugar o Brasil. Então, por que é importante essa história da energia? Porque a inteligência artificial é um dragão de consumo de energia. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão aí assistindo, ó, um vídeo gerado por inteligência artificial de 2 minutos, um vídeo de 2 minutos gerado por IA, consome a mesma energia que um forno de micro-ondas ligado 24 horas. Então, além disso, você precisa de água e hélio, etc., para refrigerar esses data centers. Um data center, por exemplo, né, que você pega aí na Castelo Branco, etc., consome a mesma energia que um município inteiro, um prédio, né, um data center. Então, o mundo procura... a gente não está ouvindo falar que o Paraguai está... Por que o Paraguai está tão em alta? Por causa de energia, né, que sobra de Itaipu. Sim. Né? Então, por causa disso que o Paraguai está tão em alta, com uma gestão boa, né?
Então é isso, quer dizer, com essas vantagens comparativas, que é produção de alimentos, né? Por que é importante, gente? O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Eles chamam em inglês a FAO Arable Land. Arable Land é terras aráveis. Tanto é que quando eles falam 400 milhões de hectares de terras aráveis, né? Na última safra usou 64 para agricultura, mais a pecuária dá 200. Então, tem metade. O Brasil tem mais terra agriculturável. Isso, deixa eu explicar isso para você que está me ouvindo. Não invade a Amazônia, bioma Amazônia, não invade APA, não invade APP, são áreas agriculturáveis livres de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Né? Olha, reserva legal em área produtiva só existe no Brasil. É isso mesmo. Não tem lugar nenhum. E as áreas agricultáveis hoje do Brasil é menos de 20% do território nacional. Exatamente. E não aumenta a área agricultável, mas a produção aumenta. Não, você vê na pecuária o que está, né? Aumentando a pecuária com menos área. Né? Até tem um dado interessante, professor. Itapetininga, ele tem a melhor produção por metro quadrado de soja. Dentro dos estudos nível Brasil, Itapetininga está entre as primeiras. Olha só. Então é tecnologia de ponta, é o insumo certo, é a semente certa. Claro. Você veja, olha, quando a gente começou a plantar soja no Brasil, quem era muito bom tirava 35 sacos por hectare. Daí foi para 64, lembra? 64. A média brasileira é 63. Teve uma campeã há um ano atrás, mais ou menos, que foi Ponta Grossa, 145 sacos por hectare, mas foi uma estupidez que ninguém consegue tirar. A média é 63, 64 sacos por hectare. Né, tem alguns expoentes, aí a média, sabe que média e mediana é complicado. Então, o que vai acontecer? A população mundial, veja bem isso aqui, vai passar de 8 bilhões para 10 bilhões nos próximos 40 anos. Essa população vai ser mais urbana, porque esse êxodo rural está acontecendo na África, no Oriente Médio, né, no Sudeste Asiático, e também são dados pacificados, vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Então esse povo, teoricamente, vai comer mais. Sim. Você veja o que está acontecendo na China. O que está acontecendo na China, de repente, é que você aumenta a capacidade de ganho do povo. Na Índia, a mesma coisa, a primeira coisa que ele faz é comer mais, principalmente melhor. Comer carne, né, que está aumentando no mundo, não está diminuindo, só diminuindo na Europa. Então, olha, para alimentar esse povo de hoje até 2030, mais ou menos, o mundo, são dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje. Grão é soja, milho, sorgo, trigo, né? E dobrar a produção de carnes, olha, dobrar a produção de carnes. Né? Porque população, olha que dado mais louco empírico, gente. Populações urbanas consomem mais carne que a população rural. E com esse êxodo rural, né, nesses países, vai ter um aumento de consumo de carne. É uma demanda que nunca vai acabar, né, professor? Nunca vai acabar. E outra coisa, o que a FAO diz? É muito difícil de acontecer isso. Por que é difícil? Porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite. Lembra que eu falei? Soja se tirava 35 sacos por hectare, foi para 64, vai para 80, né? Mas tem um limite. E então o que a FAO diz? 40% desse aumento necessário de 50% a mais de grãos ainda pode ser produtividade na mesma terra que já está plantada. 60% é mais terra.
né? E qual é o problema do mundo? Onde tem terra não tem água. Esse é o drama. Né? A África tem uma coisa que a gente chama em inglês de African Curse. Curse em inglês é praga, né? Eu rogo uma praga, é curse, eu rogo uma praga. O que é essa African Curse? Onde tem terra não tem água. Professor, vou fazer uma provocação para o senhor. O mundo, muitas guerras foram movidas por uma visão neomalthusiana. Isso. Será que também não é um retrato humano, essa visão neomalthusiana, e o ser humano não vai chegar a um ponto que ele vai compensar isso de uma outra forma? Ele vai achar uma solução? Não tem muita solução, porque, deixa eu explicar para você, quando o país é desenvolvido, então você veja, Estados Unidos não muito por causa da imigração. O Brasil, por exemplo, quando você pega a fecundidade, o índice de fecundidade da mulher, de fertilidade da mulher, de fecundidade, está em 1,6, 1,7, abaixo do nível de reposição. Sim. Por quê? Como o homem não pode ter filho, mulher tem que ter 2. Então o nível de reposição da população é 2,11. Então nos países mais desenvolvidos, como a Itália, por exemplo, que tem a menor índice de reprodução, né, de taxa, está com 1,4, 1,3 às vezes, e aí a população vai diminuir. Mas o resto do mundo a população está aumentando e vai aumentar muito, principalmente os países muçulmanos, que é o que você tem naquele Sudeste Asiático, Oriente Médio, etc. Então esse neomalthusianismo, ele desde a década de 40, 50 se fala nisso, mas não ocorre, entendeu? Quer dizer, o que vai acontecer também é que as populações mais idosas, quer dizer, ou seja, a longevidade vai aumentar por causa da medicina, Então existe aí um movimento, né? Você já ouviu falar de Bill Gates com Jorge Soros, com esse negócio das vacinas, né? Com o Covid, que é para, né, segurar a população, não é isso? Existe isso. Mas isso daí não vai pegar. Já que o senhor entrou nesse assunto, não vai pegar, podemos entrar em polêmica. A carne de laboratório, como é que o senhor enxerga isso? Não pegou, né? Quer dizer, não pegou. Pra você ter uma ideia, fizeram, né, quando começou a fazer a carne de laboratório, né, abriu na Europa, a Europa que entrou de cabeça na nova ordem mundial, na agenda da ONU, né, 2030, abriu uma rede de mercados, né, de açougues entreados, todos fecharam. Não tem. Já com a carne de laboratório? Já com carne de laboratório fechou tudo, não vingou, não vinga. Você viu agora a Gisele Bündchen? Você viu o que aconteceu com ela? Ela decidiu ser vegana. Ela decidiu ser vegana. Teve problemas de saúde do tamanho de um bonde, agora voltou a comer carne por ordem médica, senão ela ia morrer. Nada como a realidade, Nada como a realidade. Quer dizer, não existe, gente, não existe, né, vitamina B12 que não seja de proteína animal, quer dizer, não tem, esse negócio não tem, e o ser humano é um omnívoro, não é só carnívoro nem herbívoro, né, é um animal que tem que comer as duas coisas, então então isso não vai acontecer, então agora deixa eu contar para você, então o Brasil, né, ficou faltando água. O Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, 220, tem mais água renovável que a Ásia inteirinha com 4 bilhões de pessoas. Então, quando você tem água, energia, tecnologia de produção de alimentos, né, e terras raras, eu pergunto para você, o que falta, professor? Gestão. Gestão. Falta gestão.
É a mesma coisa que você pegar... Você já viu fazenda que é só cupim? É. Né? Não é? Mas a terra é muito ruim, cupim ainda tem árvore, não é verdade? Quer dizer, então, nem cupim que é a terra. É. Então, o que está faltando naquela terra? A gestão. O senhor acredita que os governos fazem um movimento para inibir o Brasil de sentar na mesa do mundo? Não acredito. Deixa eu falar, essas teorias conspiracionistas, foi isso que eu quis provar para mim mesmo, sendo durante 10 anos secretário de Educação e Saúde, Coordenação e Planejamento de uma cidade grande como Sorocaba, que na época tinha 400 mil habitantes, né? Hoje tem 800, 700, 800. Muito bem. É o seguinte, velho, se você quiser fazer, você faz. Quer dizer, é claro que em nível, vamos dizer, nacional, você tem uma série de pressões internacionais. O Brasil é um país transnacional, concorda? Quer dizer, veja a indústria automobilística nossa, nós não temos nenhum carro, né? O Gurgel que nós íamos ter não foi. Então você tem pressões, mas você tem muita margem de autonomia, vontade política. Acontece que quando você fala em corrupção, não é só corrupção do cara roubar um pouquinho como a gente pensa, é o cara não fazer políticas públicas em benefício do povo para ganhar benefícios por fora, né? Então, por exemplo, por que o Brasil, agora você viu, os batistas lá da JBS vão produzir fertilizantes no Brasil. Quer dizer, mas por que não produziu até hoje? Por que essas regiões de Roraima, essas regiões todas que tem lá, que tem as minas, que tem reserva, por que nunca foi explorado? Que às vezes fala, o mundo não deixa. Talvez o mundo não deixa. O próprio governo não tenha... Claro, a vontade política. Sabe o que é? Você tem que governar para o povo brasileiro. Não é todo mundo fala assim, mas esse Trump é louco, aí ele governa para os americanos. Sim. Não adianta você chorar. Né? Ele governa para os americanos. Agora, como que vai fazer o Brasil? O Brasil precisa de uma gestão honesta, séria. É isso, porque nós temos tudo. E sempre tivemos há muitos anos.18 tem um dado que o Paulo Guedes sempre falou, que a gente tem que lembrar. Mas é possível, professor? De 1880 a 1980, um século, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no mundo. Tanto é que o Paulo Guedes fala, nós podemos voltar a crescer. Não é verdade? Quer dizer, é só fazer a coisa certa. Agora, eu pergunto você analisa como que pode você ter no Brasil gente que passa fome, como é que pode você ter no Brasil gente tão endividada, quer dizer, é política pública mesmo. Quer dizer. O senhor acredita que a gente está num divisor de águas no mundo, o mundo causa, e é uma oportunidade para o Brasil, mais uma vez, mostrar seu protagonismo na alimentação. Porque agora a gente tem o ESG, lembra do ESG? Sim. Que é ambiente, né, environmental, social e governance, né, o ESG original. O que aconteceu que a Europa entrou direto no negócio ambiental, na agenda ambiental, perdeu competitividade, veja a Alemanha, perdeu competitividade, né, e está aí falando sozinha e ficando de joelho para o mundo. Imagine a Alemanha, que era uma potência industrial, né? E para não falar da França, não falar da Inglaterra, que está o Reino Unido. Bom, então o ESG original, ele cambalhou e meio que acabou. Agora tem o Marcos Trujillo, que é aquele que foi ex-presidente do Banco dos BRICS, esse brasileiro, ele
ele está falando do ESG 2.0. O futuro vai ser energia, segurança e geopolítica. Então agora a gente tem que entender de geopolítica, né? Então realmente o eixo do mundo vai mudar, quer dizer, a Europa, né, ela, vamos dizer, entre aspas, acabou, né? Porque agora então com a islamização da Europa, eu acho que aquilo vai... a gente brincava, né? De mal a pior, né? Você lembra antes, vai de mal a pior. O eixo, o comando vai mudar para as Américas, eu acho, né? Vai mudar para o lado de cá do Atlântico. E hoje o que vale, a gente chama de nearshore, ou seja, os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, gente, a economia americana é 14, 15 vezes maior que a brasileira. Então, só para ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, gente, das 10 maiores empresas do mundo hoje, 9 são americanas. Em 1990, eram só 6 americanas. Tinha as alemãs no meio, tinha europeias no meio. Sabe por quê? E são 9. E sabe qual é a única que não é americana? É a Saudi Aramco, que é a estatal de petróleo da Arábia Saudita. Bom, só para vocês terem uma ideia, o PIB per capita do estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, é maior que o PIB per capita da França, do Japão, do estado mais pobre americano. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, quer dizer, não adianta a gente querer falar, os Estados Unidos, aquilo é uma potência mesmo, não tem jeito, né? 15 vezes maior que a brasileira. Então, ora, esse país, que é o que mais consome, que tem, ele não pode perder a América. Ele não pode perder o continente americano, ele não pode correr esse risco. Por isso que fez o que fez na Venezuela, por isso que está forçando o que está aqui no Brasil, é por isso que vai... Não é por isso, quer dizer, é uma coisa... A doutrina Monroe, né, professor? Isso, a América para os americanos, né? Então vai ser por aí mesmo, quer dizer... E de repente o que aconteceu? A China, nesse vácuo que teve de poder nos Estados Unidos, né, assume um protagonismo muito grande na América, principalmente na América do Sul, né, nos países da América do Sul, inclusive o Brasil, e isso, de repente, os Estados Unidos falam, peraí, eu estou deixando aqui, quer dizer, olha a distância, né, da China, ele que se meta lá com o lado deles e deixa aqui para nós. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que este ano, meu querido, nós vamos ter assim muita novidade, mas muita novidade, mas muita. Vai ser um ano que vale a pena viver. A coisa, este Brasil é só o Brasil, né? Na Constituição do Estado de São Paulo, não sei se até hoje tem essa cláusula, toda a herança que não tinha reclamado, né, ficava da USP. A USP tem um patrimônio, mas tem um patrimônio que é assim, incalculável e não tem como gerir. Você sabe por que Itapetininga, Tatuí tem muita mangueira? Por quê? E tinha um estudo de um médico francês famoso, antigo, que dizia que a sombra da mangueira era bom pro Boston. Por isso que, porque a sombra da mangueira diz que tem mesmo ela é muito relaxante. Então deu aquela febre de plantar mangueira nas avenidas. Entendeu? Tudo embaixo da mangueira. Mas então, daí o negócio da coisa, daí eu descobri essa terra aqui. E falei pro seu Mário Autor, e eu é que fiz como secretário, acertei, né, um comodato de 99 anos da USP com o Zoológico de São Paulo. Que legal. Olha, ó, Capela São José Empresário. Olha que legal. É a única capela do mundo
que tá empresário. Que tem, é a única do mundo. Boa, professor. Isso aqui Né? Olha. Olha. Velho. Mas eu sei que é isso. Então, todas elas, as imagens, são do mestre Araújo. Né? São imagens... Madeira maciça? Peça única de madeira, madeira maciça. Olha, São José, né? Olha que legal. Nossa Senhora do Carmo, São Judas Tadeu e Santa Luzia, que é protetora dos olhos, né? Daquele negócio. Sabe o que é isso? Ah, deixa eu acertar. Pera Vamos aí. ver. Qual? É essa aqui. Tô vendo que tem fruta. Então, é árvore do quê? Vou dar uma dica, é uma árvore sagrada africana. Que só nasce quando tem macho e fêmea, olha lá. Um deles é macho, outro é fêmea, tá vendo? Igual aqui. Isso é marula, que dá o... A marula. Marula, que chama marula, né? Que faz o licor de amarula. O licor de amarula é feita pela fermentação dessa fruta, do álcool da fermentação, misturado o original com Irish Cream, né? Que dá aquele licor de amarula. E agora eles têm o licor de amarula Gold, que é sem o Irish Cream. Olha que lugar bonito. Pois é. Né? A gente faz almoço, faz reunião, a gente faz reunião de grupo, nós temos uma porção de mesa, sabe, que a gente faz. Agora, dia 23 de maio, tem uma clínica de gestão, a 43ª clínica de gestão aqui, ó. É um sábado o dia inteiro, das 8 às 18. E a gente faz reunião de grupo aqui. Legal. Um executivo gostoso, de empresa. Meus filhos eram pequenos aí, ó. Tá vendo? Ah, que legal. Aqui tem o... Roberto Carlos ali. Tem o pessoal. Aí, ó. E tem o... Esse é 2002? 2002, a pentacampeã. Ó, Os que eles querem ganhar, então. Daí queriam que eu fizesse de novo, eu não quis fazer, né? Porque depois de ganhar pentacampeão, você vai... Melhor não arriscar, né, Melhor não professor? arriscar, É. melhor... Tem o Vampeta contando essa história. Tem, ele fala até, é um louco, era um psicólogo. Quando você passa um Pix de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para os Catrimani, em Roraima, você atravessou a Europa e voltou metade. Quanto tempo você faz isso? Vá fazer isso em outro lugar. Então esse tamanho do Brasil, né, essa coisa, essa pujança, então também tem que lembrar que os governos locais são muito importantes. E o Brasil tem eleições livres para prefeito desde 1534. Todos eles eleitos e empossados, não teve nenhum golpe até hoje. Agora eu pergunto você, quem é que faz Itapetininga ser o que Itapetininga é? É o prefeito, é o governador ou é o Lula? É muito mais o prefeito, é muito mais é muito local, mais o local, porque o Brasil é muito grande. Não é um país, não é um Liechtenstein que você... Entendeu? Então tem essas coisas aí. Qual que é o conselho que o senhor dá para o produtor rural, para o antigo, para o homem que está começando agora no campo? O que o senhor enxerga, o senhor também que é um homem do campo? Tá, olha, deixa eu falar bem para o produtor rural uma coisa, gente. A gente precisa lembrar que o produtor rural depende muito da natureza e da tecnologia. Lembre que o Brasil, os homens mais ricos do mundo eram os plantadores de cana do Nordeste brasileiro. Lembram disso? Sim. Depois, um dos homens mais ricos do mundo foi o pessoal do café do Vale do Paraíba. Sim. Então, esses ciclos
E depois eu andei por esse Goiás e Mato Grosso falando para produtores rurais, fala, gente, tem que ter uma visão de longo prazo. Não pode você pegar tudo que você ganha numa safra e moer nessa, né, entendeu? Agora, mas daí nós estávamos conversando, gente, o Brasil é um dos países que menos subsidia o agro no mundo, 1,3%. Estados Unidos, mais de 12% de subsídio e União Europeia, 26%. Por isso que os filhos, os sucessores da União Europeia, os filhos não ficam no campo, porque eles sabem que isso é insustentável, não vai dar certo. Né? Então, na Alemanha eu falei 76 anos a idade média. Os Estados Unidos, em toda a escola, tinha um grêmio chamado FFA, Futuros Fazendeiros da América, Future Farmers of America. Não tem mais. Não tem mais. Nem no Tennessee, não tem mais. Então, e o Brasil, ele tem essa característica de uma juventude que ainda tem. Então, o que precisa? Precisa ter uma provisão muito grande para as próximas safras. É claro que o Brasil, o governo, sempre vai ajudar. Por quê? Porque segurança alimentar é fundamental. O sujeito pode deixar de comprar tudo, só não pode deixar de comer. Sim. Não é isso? Quer dizer, então, mas a gente tem que ter muita tecnologia, né? Usar, não pode ser avesso à tecnologia. A gente tem que participar muito do movimento cooperativista, porque sozinho ninguém chega ao pódio, não tem jeito. Quer dizer, então veja, o Brasil tem crescido no cooperativismo, mesmo no cooperativismo financeiro, né, com as cooperativas, com os bancos de cooperativa, etc. Então isso é uma coisa. E cuidar bem, gente, da porteira para dentro, né? E da porteira para fora, o que nós podemos fazer, nós, produtor rural? Votar certo, votar bem. Né? A gente não se omitir na hora que a gente é chamado para votar bem. Quer dizer, então, e parar com o sonho e ilusão de que pode acontecer alguma coisa que a gente não tenha que fazer. Então, eu acho que é isso. Esse é o conselho, né? E trazer a família para dentro da propriedade, ver o que é que pode ser feito, né? E o Brasil é esse milagre, né, gente? Com a Embrapa, com tudo, quer dizer, a gente tem tecnologia, tem tudo. Então é isso aí. Se o Alisson Paulinelli tivesse nascido na África, talvez a África fosse o celeiro do mundo, professor. Exatamente, eu acho também. Né? E você veja, né, o Alisson Paulinelli foi indicado para Prêmio Nobel da Paz, né? Porque alimento é paz no mundo, né? Sem alimento que é guerra. E o próprio governo brasileiro boicotou, né? Então, mas, enfim, é isso aí. Quer dizer, o Brasil tem tudo para dar certo. O problema é gestão. Assim como na nossa propriedade, na nossa empresa. É fácil, eu vou perguntar para você que está me ouvindo aí. Você seria capaz de falir uma empresa que tem sandálias Havaiana, encerado locomotiva, calça Westop, que é dos mais velhos, quichute? Você seria capaz? E a Alpargata não faliu? Você não seria capaz de falir uma empresa que tem Sonho de Valsa, Diamante Negro e Bis? E a Lacta não faliu? Então, gestão é muito importante. Entendeu? É isso que não adianta você ter tudo como nós temos no Brasil com uma gestão capenga. Entendeu? Planejamento e gestão, né? Planejamento e gestão. A gestão inclui, né? Planejamento e gestão. É isso mesmo. Não tem jeito. Professor, eu lembro que o senhor contou uma história, as pessoas preocupadas com o mundo, aquela coisa, mas a casa dele precisa arrumar a cama, passar uma vassoura, como é que é isso? Então, eu me lembro uma vez,
eu vinha vindo do interior, né, pela Castelo Branco, e quando eu era criança, eu vou contar essa história bem contadinha, eu ia com meu pai para uma cidade chamada Pereiras, ali perto, né, Pereiras. E eu nunca mais voltei para Pereiras, eu era bem criança, né? E eu, na Castelo, vi a placa Pereiras, eu falei, eu vou entrar lá em Pereiras. E eu passei, eu estava com muita sede, passei em frente a um bar assim, vi lá bar, e eu falei, eu vou comprar uma água ali, né? E eu entrei, o bar tinha uns degraus assim, mas rapaz, um bar imundo, eu nunca vi um bar tão sujo, assim de fora não parecia, mas bar sujo, mais sujo, o chão tinha uma crosta assim, né? Eu olhei aquilo, uma lâmpada meio, sabe, meio, aquelas meia boca, e de repente veio um homem gordo, com uma, não era nem dentro da cidade, um pouco fora, com uma camisa aberta até o umbigo, aparecendo aquele umbigo mal cortado, sabe, aquele umbigo meio para fora, né? E ele um chinelo arrastando naquele chão sujo, e ele tinha uma unha no pé, rapaz, a unha ia meio, não cortava a unha, olha, tudo que eu reparei. E a hora que eu entro no bar assim, eu vi que tinha uma televisãozinha, lembra da Baby Empire? Era uma Baby Empire pequenininha, urrando no canto assim, lá em cima, no bar dele, alto pra burro, acho que ele era meio surdo, né? E a hora que eu entrei, ele falou, o senhor é o professor Marins? Eu falei, sou eu. Ele falou, ô professor, me diga uma coisa, o senhor acha que o Boris Yeltsin cai? Eu falei, o da Rússia? Ele falou, eu acompanho o senhor aqui, eu estava na Globo News, né, eu fazia aquele conta corrente com análise econômica. Eu estou vendo, o senhor veja, agora está o Boris Yeltsin. Eu falei, eu não sei se o Boris Yeltsin cai ou não cai, mas eu imagino a influência da queda do Boris Yeltsin no bar do senhor aqui em Pereira. Ele falou, a gente fica preocupado. Eu falei, mas com razão, imagina se me cai o desgraçado do Boris Yeltsin. Ele falou, eu estou acompanhando o senhor faz mais de 15 dias que o preço da onça Troy está caindo na Bolsa de Londres, né, do ouro, né, o preço do ouro, da onça Troy do ouro. Eu falei para ele, o senhor acha que vai continuar caindo? Eu falei, desculpa eu perguntar, o senhor tem muitos ativos em ouro? Ele falou, não, mas a gente fica preocupado. Eu falei, com razão, né? Então, o que eu digo assim, o que aquele homem, né, tinha que fazer, né? Ele tinha que varrer aquele bar dele, né? Eu olhei aquele negócio que tinha, parecia, eu brinco, né, que pensei que era quibe, era ovo frito cheio de mosca em cima, é brincadeira, né? Mas tudo muito sujo, né? Aquela coisa. Quer dizer, então, às vezes você fica perguntando, será que o Boris Yeltsin fica preocupado com a crise da Rússia, com a guerra da Ucrânia, e não faz o que você tem que fazer. Você, produtor rural, quer dizer, está com preguiça de adubar aquele campo, de fazer aquela coisa com o defensivo, de participar da reunião do sindicato rural, enfim, né? Quer dizer, então muito cuidado para a gente não ficar o que eu chamo de melhoria contínua do auto-engano, né? A gente querer resolver os problemas do mundo e não resolver os problemas da gente. Não resolver o quintal de casa. Essa é a história aí. Vamos encerrar hoje mais um Sócio Rural, hoje aqui com o grande professor Marins. Programa fundamental para todo produtor rural. Pense nisso. Obrigado. Um abraço para vocês aí, um prazer estar aqui com vocês.